a compostagem não é um bicho de sete cabeças, é muito fácil de você começar em casa ou como é uma turma de gastronomia, tal, futuramente em restaurantes, como a gente já conseguiu aplicar no hotel o Verde Green. Vou iniciar aqui a apresentação. Só um instante. Está aparecendo a janela do PowerPoint. Vou colocar a tela inteira, então. Aí vocês me falam se está de boa, se está aparecendo. Certo. Tá ok aí? Tá começando a aparecer. Apareceu. Pronto, beleza. O Vitor convidou a gente, né? E assim, é muito bom a gente passar a informação que a gente tem, porque a gente começou com o intuito de. Somos engenheiros ambientais, sou eu, Igor e Fábio, e a gente tinha a ideia de começar por projetos assim, de engenharia, o sonho de já pegar um projeto grande. Só que, na verdade, as coisas não funcionam como a gente imagina, né? Então, a gente surgiu uma pessoa perguntando de compostagem, só que eu digo, não, a gente faz um e vamos ver no que dá. E aí se tornou nosso carro-chefe até o instante, até o momento. Através da compostagem a gente já conseguiu outros projetos. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Tem um projeto de saneamento básico, a elaboração de planos municipais de saneamento básico, que é exigido por lei. A gestão também já participei de elaboração e implantação de PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, tanto do Hotel Verde Green quanto de um curtume lá em Cabaceiras. Drenagem sustentável, né, que a gente faz projeto de aproveitamento da água, já fez alguns, e estamos finalizando mais um agora. E projeto de licenciamento ambiental, que vai de restaurantes a farmácias a grandes empreendimentos. Aí eu preparei aqui o roteiro, né, vou falar um pouquinho na prática o que é a definição de compostagem, modelos de montagem de você ter uma composteira em casa, o passo a passo de como se fazer a compostagem no dia a dia, seja, se você for fazer em grande quantidade, vai ser um pouquinho diferente disso que eu vou falar, mas em tese o funcionamento é o mesmo. Os principais erros que o pessoal comete, no final, como o Vitor disse, a gente abre para perguntas. O Ministério do Meio Ambiente ele define a compostagem, né, como uma técnica que permite a transformação de restos orgânicos em adubo. Ou seja, a compostagem nada mais é do que a reciclagem do resíduo orgânico. E eu também costumo definir a compostagem como sendo o processo controlado de decomposição desses resíduos orgânicos. Ou seja, eu vou controlar a temperatura, a umidade da decomposição desses resíduos orgânicos que a gente gera, que é em torno de 50% do que a gente gera. E na cidade de João Pessoa, a geração per capita é cerca de 1,2 kg por dia de resíduo, ou seja, 600, 500 gramas ali é de resíduo orgânico e pode ser compostado. Pela lei, o resíduo orgânico ele não deveria ir para aterro sanitário, né? Ele deveria ser encaminhado para pátio de compostagens, mas como a maioria das cidades não possui, por exemplo, 2016, apenas 1,2% do resíduo orgânico no Brasil foi para pátio de compostagem. Ou seja, se já é um problema a gente ter aterro sanitário, pátio de compostagem é uma realidade muito distante da gente. Então, para algumas pessoas e para algumas empresas, como forma de sustentabilidade e até de responsabilidade ambiental, a gente prefere fazer a compostagem em casa. E aí a gente parte daquela, né? Como fazer, como usar modelos de composteiras, como é que eu vou iniciar a minha compostagem doméstica, ou de algum restaurante, de algum empreendimento. Primeiro você definir se fazer a compostagem prática, a compostagem comum, né, que você pode destinar todo tipo de resíduo orgânico, sempre assim dosando aqueles alimentos cozidos, ervas, carnes,
sempre em pequenas quantidades, não é recomendado em nenhum dos dois tipos, ou a vermicompostagem, que é com minhocas. E aí a com minhocas é mais restritivo, né? Acredito que você já tenha estudado essa parte também. Mas, em compensação, a vermicompostagem ela vai gerar um produto final melhor, que vai ter o humus de minhoca, além de ela acelerar um pouco o processo de decomposição, porque as minhocas elas se alimentam tanto do material decomposto, quanto do material que a gente está decompondo. Então, além também de ser, exige um pouquinho mais de cuidado, mas também, digamos que é mais estimulante, porque você vê ali os animaizinhos trabalhando, então acaba sendo, para muita gente, mais atrativo a ideia de utilizar minhocas californianas. Sempre lembrar que é bom usar sempre as californianas, porque elas se adaptam muito bem à temperatura e umidade. Além, assim, são animais sensíveis, mas elas são as que melhor se adaptam, que existe também aqui no Brasil a minhoca africana, que ela é um pouco roxa, digamos assim, e ela consegue ser bem maior do que a californiana. A californiana adulta, ela chega a uns 15 centímetros, enquanto a africana ela é quase o dobro disso. Então, aí define-se, então, se você vai fazer a compostagem tradicional ou a vermicompostagem, para a partir daí o seu dia a dia de compostar o seu resíduo orgânico em casa. Aí, que modelos utilizar? Aí, assim, você vai necessitar de alguns critérios. Primeiro, você conhecer de quanto resíduo orgânico você gera. Então, digamos que uma casa de duas pessoas, eu vou gerar ali 2 quilos de resíduo domiciliar, ou seja, 1 quilo de resíduo orgânico. Depois, quanto eu vou querer tratar? Eu tenho potencial de tratar quanto desse resíduo? No começo, a gente é muito empolgado a querer tratar tudo. Só que, primeiro, demanda espaço, demanda tempo, porque é um cuidado que você tem que ter quase diário. Você está disposto a fazer isso? Não é melhor, para esse começo, a gente começar com metade, 20%, ver como é que se desenrola, entender na prática o que é a compostagem. Então, a gente recomenda que quando a gente faz compostagem em casa, a gente comece a tratar a parcela do resíduo orgânico, não todo. Porque senão, uma casa, por exemplo, de 4 famílias, você vai gerar uma boa quantidade de resíduo orgânico e vai precisar de espaço. Quando você quer investir em uma composteira, existem as compostagens que o pessoal faz em bacias, existe o vaso compostor, que o Vitor falou, e eu acho que todo mundo já teve a experiência que o vaso compostor ele enche muito rápido, né? E aí você fica, e agora, o que é que eu faço com isso aqui? Outro ponto é, quando eu tiver o adubo, qual destino eu vou dar? Eu tenho gente para doar, eu tenho horta em casa. Então é importante você pensar nessa parte também, porque, como a gente fala, você vai fechar o ciclo no momento, que você vai comprar ou produzir o seu alimento, vai produzir o resíduo orgânico, vai decompor, vai gerar o adubo, tanto o biofertilizante, né, que é o líquido, quanto o sólido, e aí você vai jogar ele, no caso, colocar ele de volta na cadeia produtiva em forma de adubo. Você tem para onde destinar esse resíduo? É um ponto importante quando a gente começa a compostagem. E, por fim, o espaço, né? É sempre importante quando você mora em casa, geralmente tem um pouquinho mais de espaço do que em apartamento, mas isso não é um fator limitante, porque existem diversos tipos de composteiras que eu vou mostrar adiante, e os nossos clientes, assim, várias pessoas já compraram nossas composteiras, a maioria é de apartamento. Eu digo isso porque geralmente sou eu quem entrego a composteira e a maioria foi prédio. Difícil, acho que tipo, de umas 20 composteiras que a gente vendeu já nesse ano, umas 3, 2 foi em casas. Os modelos, né? Quando você tem em casa, um modelo prático para pessoas é a compostagem direta na terra. Geralmente você vai cavar uma vala de ali de 30 a 50 centímetros, e de 1 metro de comprimento, digamos assim, e você vai colocando resíduo ali e vai cobrindo com material seco, como um pé da compostagem. Nesse sentido daquele mais generalista, você não precisa de tantos cuidados, reviramento, como a maioria das outras tipos de composteira,
Mas sempre que for possível, é importante você, ou com a enxada, com o ciscador, com o ferro, você fazer furos nesse monte, porque você vai aerar o material de decomposição. Então, esse é um modelo de compostagem para quem mora em casa e que tem um bom quintal, né? Por exemplo, se você tem um animal, geral, um cachorro, talvez ele se interesse pelo cheiro, que ele tem o olfato mais apurado que a gente. Outro tipo de composteira também é esse mais simples, né, que o pessoal faz um cilindro com uma tela e aí facilita a aeração, você pode fazer furos laterais, mas o funcionamento é o mesmo. E como esse aqui, como ele vai gerar o resíduo líquido, vai direto para a terra, como é o modelo anterior. E esse tipo aqui mais elaboradozinho. Esse aqui foi o pessoal peguei uma foto lá do pessoal do Coletivo Eco Sustentável, Eco. Depois eu passo o nome para vocês, mas é Coletivo Eco. Eles são lá de Campina Grande e fizeram esse modelo aqui com pallets. Eles cobrem por dentro com uma tela ou com uma lona ou aquelas mantas de drenagem. E a gente pretende implantar isso aqui num projeto que a gente tem lá na FAC, que é a Escola Francisca Seção Cunha, que fica lá nos bancários, a gente está com um projeto lá também. E quando voltar ao normal, a gente vai tentar implantar uma dessa lá. O pessoal também já segue o mesmo modelo daquela anterior, o pessoal usa tela para fazer o cilindro. O pessoal também usa a bombona, você tem uma bombona de 200 litros, e o pessoal faz furos nela, na lateral, para facilitar a aeração. Esse mesmo furo aí, a aeração pode ser natural, né, por ventilação, mas é ideal também que se faça furos com uma barra de ferro, um cano PVC, para facilitar o processo. Esse aqui também, o chorume, geralmente ele vai para o solo, como em pequena quantidade, isso aí não tem problema ambientalmente. E também por ser tão, digamos assim, furado, ele vai gerar pouco resíduo líquido, né? Pouco chorume, pouco biofertilizante, porque vai evapotranspirar com facilidade. Essas composteiras aqui são as mais vendidas, como, digamos assim, né, comercialmente mais utilizadas na maioria da população. Elas antes podem ser feitas com um depósito de caixas que o pessoal compra em lojas, quanto tem empresas já que vendem, aí já vem com banquinho. Elas geralmente servem para famílias com um pouquinho, acima de 4 membros. Ela é um pouquinho mais espaçosa. Tem também a composteira, digamos assim, a elétrica, né? Que um trabalho de 30 dias ela faz em 4 horas, só que aí volta para aquele negócio de investimentos. Eu pesquisei o preço dessa da foto e custa em torno de R$ 2.500. E aí vai na questão da sustentabilidade, né? É sustentável para o seu bolso, para a sua vida, você comprar uma composteira de R$ 2.000, gastar energia elétrica, a gente sabe que a energia nossa do dia a dia, ela infelizmente não depende mais só da hidrelétrica. Na Paraíba mesmo existe o sistema de termoelétrica, ou seja, a queima de biomassa para poder gerar energia. Então, faz o trabalho rápido, mas em contrapartida não é tão sustentável assim. E por fim, aqui é o modelo que a gente comercializa, que a gente passa aos nossos clientes, que é feito com balde de margarina, daqueles de 15 quilos. Ele tem três andares, e aí é o funcionamento básico de toda composteira desse tipo, como aquela que eu mostrei anteriormente, de plástico, que é feita com depósito, com caixas, onde ela se adapta muito bem a qualquer espaço, né? Apartamentos também, porque ela mede no máximo 35 centímetros de diâmetro e 90 centímetros a 1 metro de altura. Então, cabe ali na sua área de serviço, perto da sua cozinha. Se você morar em apartamento, cabe muito bem. A estrutura dela com a maioria das composteiras domésticas. No primeiro balde, você vai ter a deposição de resíduos orgânicos. No segundo, também serve para maturação. Quando você enche o primeiro, você faz essa troca do primeiro para o segundo. E o terceiro é a coleta do chorume. É muito importante
a escolha do local também, né? Quando a gente utiliza esse tipo de compostagem, porque é importante que ele não leve sol, somente se você utilizar minhocas, porque aumenta a temperatura e elas são sensíveis a isso. Então, quando você utiliza essas composteiras dentro de casa, é importante você escolher bem o local. Um local ventilado é importante, mas o principal é um local que no máximo, leve ali 2 horas de sol pela manhã, e não mais que isso. Aí, então, vamos agora assim, passo a passo da compostagem, né? Como eu já falei inicialmente, você escolhe o valor que você quer gastar, a sua área, quanto você quer tratar do seu resíduo. Mas, então, já que eu escolhi ou uma composteira da Aroe, ou outra composteira qualquer, é preciso saber que o cuidado ele tem que ser a partir do momento que você gera o resíduo. Ou seja, a partir do momento que você cozinha. Quando você está ali cortando os seus legumes, vegetais, frutas, você deve ter o cuidado de não deixar ele livre de acesso para as moscas, para insetos, porque aí naquele momento ela já deposita os ovos dela de reprodução. Quando for para a composteira, você está lá decompondo bem de boa, e quando for ver ovos, larvas, e aí vai dizer, pô, a compostagem é ruim porque eu fiz isso. Não, se eu fui lá no começo, que deixou o resíduo exposto para insetos e moscas. E aí, nesse momento que ela deposita, e aí o material já vai infectado para a sua composteira. Então, para facilitar a compostagem, nesse momento, para acelerar a compostagem, a gente recomenda cortar em pequenos pedaços as cascas, os legumes, rapidinho ali, deixar eles 3, 2 centímetros, porque aí quando você cortando um material, se dividindo uma casca, por exemplo, casca de banana, você aumenta a área de contato. Aumentando a área de contato, vai aumentar a decomposição. E, por fim, né, nessa primeira etapa, você deve evitar o contato de moscas. Muita gente recomenda que você deve alimentar. Assim, existem pessoas que fazem compostagem alimentando a composteira todo dia. Eu não faço assim. Eu guardo em um potinho de sorvete ali na geladeira. Como agora só tem eu e minha irmã em casa, então a gente está gerando bem menos resíduos orgânicos, e meus pais se mudaram. Então a gente guarda ali na geladeira. Quando enche um potinho de sorvete ou um potinho maior, eu levo para a composteira. Por que eu faço isso? Porque na geladeira ele ali vai evitar a reprodução e até às vezes assim, mata os ovos de resíduos, insetos que por acaso teve acesso, e mantém o resíduo sem ser decomposto. Ele só vai começar a decompor quando for para a composteira. Então é importante você alimentar a composteira sempre quando o material que você colocou antes já estiver em decomposição. E quando você alimenta todo dia, você acaba compactando um material que não tem decomposição ainda, e não que isso seja ruim, mas aumenta a proliferação de mofo, por exemplo, a umidade, e porventura até algum odor. É bem difícil acontecer isso se você tratar todo dia, mas eu recomendo que você deve abastecer sua composteira com intervalo de 2 dias, e sempre, sempre cortar o material e evitar o acesso de moscas antes de ir para a composteira. Segundo passo, quando você for alimentar a composteira, né? Primeiro, você deve distribuir o material num camada uniforme. Nunca, 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 nunca eu recomendo pegar o resíduo orgânico, bater no liquidificador e jogar na composteira. Por que eu não recomendo isso? Porque ele vai criar uma massa, né? Não vai ficar um líquido, não vai escorrer. Mesmo se você coloque água, quando você for para a composteira, vai escorrer. E quando ele secar, ele vai criar tipo uma barreira. Não vai ser fácil de decompor, porque tudo bem que eles estejam em pequenos pedaços, mas eles estão unidos. E ali formam tipo uma película, o que dificulta a aeração do sistema. Então, a gente recomenda o material só cortado em 3, 2 centímetros, pequenos mesmo, e depois cobrir com material seco. Esse material seco ele pode ser serragem, folhas secas e até papelão. Só que aí tem dois, aqui um exemplo de serragem, de folhas secas. Só que se você utiliza folha seca e papelão, você terá mais ter mais um cuidado, mais alguns cuidados.
No caso de folhas secas, a gente vê uma folha ali na rua, cata, mas e aí, será que não tem urina de animal, fezes de gato, de cachorro? Então, tem que saber a procedência dessa folha. Eu faço aqui em casa com folha, às vezes, quando eu estou com preguiça de ir atrás de serragem, eu pego as folhas ali do pé de manga que cai. Mas é um trabalhinho chato você cortar as folhas. Por que tem que cortar as folhas? Porque, digamos, uma folha de manga vai ali de comprimento seus 10, 12 centímetros. Quando você joga uma folha em cima da outra, ela vai ter espaço, né? Vão ter vãos. E com esses vãos, se por acaso alguma mosca ou outro inseto conseguir entrar na sua composteira, ela vai conseguir chegar ao resíduo de decomposição por esses vãos. Então, você corta em pequenos espaços, você diminui, é o mesmo princípio de cortar o resíduo orgânico, é de cortar as folhas. Você diminui esse espaço entre elas, e aí você evita, dificulta o acesso de insetos. Quanto ao papelão, você pode usar também, mas vai ser a mesma coisa. Além de você cortar em pequenos pedaços, você não vai poder usar um papelão que tenha coisa impressa nele, né? Tenha tinta. Principalmente se você utilizar minhocas. Aí, feito a alimentação da composteira, vem os cuidados, né? A gente recomenda revirar, porque a compostagem é um processo aeróbico, ela precisa do oxigênio. Então é bom aerar, eu recomendo no mínimo uma vez por semana, mas tem gente que faz mais. Como eu utilizo minhocas, eu não reviro tanto. Eu tenho um pedaço de cana ali que eu comprei, e eu faço alguns furos no monte. Eu utilizo uma bombona de 200 litros, eu cortei ao meio, na vertical, fiz uma base para ela e utilizo uma bombona de 200 litros. E aí eu reviro uma vez por semana, porque eu entendo que as minhocas, quando elas se movimentam, elas já vão criando canais, né, de ar ali, já vai aerando o sistema. E também, como elas são sensíveis, elas não gostam tanto assim de estar incomodando. Por exemplo, quando o nosso suor nas nossas mãos, se você pega ela na mão, ela não gosta tanto, além da claridade, ela não gosta do suor porque é muito ácido para elas. E aí, por isso, você deve evitar também alimentos ácidos, ervas, ou seja, laranja. Quando eu faço um chá de cidreira ali, eu coloco bem pouco. Alecrim, manjericão, eu costumo não jogar. Eu boto em outro balde aqui, eu tenho essa aqui para minhocas e tenho uma composteira igual da que a gente vende, que a gente comercializa. E aí, nesse outro balde, eu vou colocando resíduos que as minhocas não gostam, né? Eu vou colocando resto de casca de laranja, casca de limão, ervas. Revirar para controlar o equilíbrio químico do sistema e para aerar. Aqui dá até para ver que tem uma minhoquinha fugindo aqui, que eu mexi, ó, ela está subindo aqui. Pronto. Aí você fez esse reviramento, completou o seu, digamos, usar o nosso modelo como exemplo, né? Enchi um balde. Vou fazer o quê? Vou passar ele para a posição 2, ali no meio, e vou deixar maturando 30 a 40 dias. Quando ele vai maturando, ele vai equilibrando, né? Terminando de decompor o que ainda existe. A gente recomenda revirar uma vez também por semana, ao máximo, esse composto está maturando. E aí, depois de 30 dias, ele está pronto para uso. Importante, se você tem uma horta em casa, e assim como a compostagem, a horta também demanda um cuidadinho, de você controlar aquelas, digamos que tem um pé de alecrim ali, e eu jogo um composto, e veio com sementes de tomate. Então, foram decompostas, o que não germinaram lá durante a compostagem, e ali vai crescendo aquelas mudas dentro de um vaso, por exemplo, e isso a gente sabe que é concorrência, assim, do ponto de vista de consumo energético das plantas, não é bom. Então a gente recomenda duas coisas: peneirar, né, deixar secando ali um dia, antes de usar, e você peneira, porque pronto, esse composto, quando eu tirei essa foto, ele estava maturado, ele tinha 36 dias que eu tinha deixado maturando, mas a gente pode ver aqui na foto que as folhas elas não decompõem tão fácil quanto
os restos dos resíduos. A gente vê aqui tem muito galho, muita folha, porque elas demoram mais a decompor do que os resíduos orgânicos da cozinha. É importante também controlar a umidade e a temperatura de quando esse resíduo estiver maturando. Por isso é sempre bom estar analisando ali, verificando, deixar 30 a 40 dias descansando, mas com supervisão. E, por fim, o quarto passo, né? Por fim, não, um dos últimos é o quarto passo, que é o biofertilizante. A gente chama de chorume, mas tem uma pequena diferença, porque o chorume ele é mais prejudicial ao meio ambiente, diferente do biofertilizante. Geralmente o chorume ele vai carne, vai uma decomposição não controlada, como é no caso da compostagem. Então, o nome certo é biofertilizante mesmo. E aí o que a gente recomenda? Na nossa composteira, que tem uma caixa coletora, né, que não vai direto para o solo, como alguns que eu mostrei, verificar ao menos uma vez por semana. E sempre que estiver disponível, coletar. Porque, do mesmo jeito que aquele líquido surgiu da decomposição, quando ele passa por variação de temperatura, luminosidade, ele pode alterar a composição química e, por incrível que pareça, quando a gente coleta ele direitinho, não tem odor algum, mas se você não coletar, se você deixar, digamos, fermentando, eu não sei se essa é a palavra certa, mas se você deixar usar-se na temperatura, sofrer a variação de temperatura do dia a dia, ele vai gerar odor. Então é importante, sempre que tiver algum volume disponível na caixa coletora, coletar em uma garrafinha, em um pote qualquer, e guardar ele em um local que não receba luz do sol, nem alta temperatura. E aí acho que vocês também já sabem como usar, né? Diluir em 1:10 de água. E aí você pode borrifar a cada 15 dias nas suas plantas. E aqui o quinto passo, né, que é usar os produtos que eu coloquei aqui. Quando alguns dados mostram que quando a gente utiliza humus de minhoca, as mudas crescem 20% mais rápido. Então, além de ser um composto, você não vai precisar de adubação química sintética, digamos assim. É um composto que voltou a ser utilizado, né, porque a agricultura, no seu bom, ele praticamente eliminou a adubação orgânica e agora muitos produtores já voltaram a utilizar a adubação natural, seja o curtimento de animais, de fezes de animais, como de vacas, de galinha, seja o curtimento, né, a compostagem de resíduos alimentares humanos, as verduras, frutas. E aqui por exemplo, citar um exemplo nosso, meu no caso, que essa rosa do deserto do meu pai, ela estava, tipo, há um ano, ela estava no sol, o solo bem drenado, e não florava. E aí, quando eu comecei a compostagem, eu botava ali o resíduo fertilizante, eu utilizei durante 1 mês e meio, aplicando a cada 15 dias, e acho que na metade desse período ela já florou. Aqui também é um pé de jabuticaba que a gente tem, que eu tenho aqui no meu quintal, né, no meu jardim. É um pé de jabuticaba em vaso. Meu pai comprou ele e veio florando, veio frutificando, mas ele utilizava aqueles adubos químicos que vêm NPK, essas coisas, e ele florava e colocava muito pouco fruto. E eu digo, não, usa isso aqui. E desde então, assim, agora quando bate chuva, né, as flores acabam caindo. Mas é sempre assim carregado e tem sido uma experiência muito boa ter essas frutinhas em vasos. Aí terminou a composteira, né? A compostagem terminou. A explicação prática, o literal, terminou. Mas, infelizmente, o pessoal comete muitos erros. Eu vou falar aqui de forma bem resumida, né? O primeiro deles que o pessoal coloca é colocar alimentos indevidos em grande quantidade. Faz ali um suco de laranja, tem uma composteira do tamanho dessa nossa que a gente vende. Utiliza ali 6, 5 laranjas, o pessoal coloca na composteira. Se você utilizar minhocas, vai ser ruim. Infelizmente, vai matá-las.
Também o pessoal coloca carne, peixe, isso também não é bom. Por exemplo, você tá um problema que a gente teve lá no Hotel Verde Green, que a pessoa que operava, a gente utilizava dois tipos de compostagem lá, né? A compostagem tradicional, que a gente fez naqueles contêineres de 500 litros, aqueles quadradão que o povo geralmente é usado para guardar resíduo mesmo, em sacolas, só que a gente pegou e transformou em uma composteira gigante, né? Depois eu posso mostrar aqui a vocês, ou vocês vão no nosso perfil, no perfil do Oxi do Tuecos, até do da Aroeira mesmo, tem fotos lá. E aí o pessoal trocou. Teve um dia que a menina que operava, no lugar de que ela fazia separação na cozinha, ela acabou levando restos de peixe para a composteira que tinha minhocas. E aí deu tudo errado, a gente precisou recomeçar. Infelizmente matou minhocas. Eles utilizavam lá 6 composteiras, né, para minhocas, desses de depósito, como eu mostrei, assim, caixas pretas, e 3 delas tiveram que ser jogadas na coleta comum, no material, porque o cheiro ficou insuportável e matou as minhocas, porque deixou o ambiente muito ácido. Outro erro comum, a pessoa adiciona terra. A gente recomenda adicionar terra no começo, fazer uma camada. Se você não tem composto em casa, ou se infelizmente a gente vende assim, a gente está sem composto, a gente recomenda pegar uma camada de terra vegetal, dessa que o pessoal vende em pet shop, em loja de jardim, e fazer uma camada de 2, 3 centímetros ali, para ser o start, né, quando você colocar o seu material, o seu resíduo orgânico, como já tem bactérias ali decompondo o material anterior, ele vai acelerar o processo de início da decomposição. Só que o pessoal, tem gente que coloca, adiciona terra, tipo, eu estou com o meu balde pela metade de resíduo orgânico, vou ter uma terra ali sobrando e jogo em cima. E aí isso é ruim, porque com a umidade ele vai criar outra barreira, assim como cria uma barreira quando a gente passa no liquidificador o resíduo orgânico, vai criar essa barreira quando vai ficando úmido, ou se você precisar controlar a umidade regando um pouquinho o seu composto. Ele vai drenar esse solo, essa terra, e vai acabar compactando o seu material, ou seja, não vai existir oxigenação, e a sua decomposição pode vir a ficar com odor pela falta de aeração. O reviramento, além do necessário, também é outro erro, porque quando você revira, digamos, eu alimentei hoje a composteira ali com peste de tomate, casca de banana, e amanhã eu vou alimentar de novo e revira esse material que não está decomposto ainda. O que vai acontecer? A casca de banana, o resto de tomate, ele vai para o fundo ou para o meio e vai ficar sem oxigenação. E aí, pronto, eu reviro e o material não tem oxigênio e vai decompor de forma errada. Vai decompor, mas não vai ser de forma equilibrada quimicamente. Então, sempre nesse ponto. A literatura fala assim para revirar todo dia, porque geralmente a literatura ela é formada para parte de compostagem, né? E aí geralmente o reviramento é diário, é feito com máquinas ou com 2, 3 homens ali com enxadas. E quando você faz isso, você revira todo dia, você vai perceber outra coisa, a temperatura aumenta bastante. Então, a gente prefere, quando é compostagem doméstica, assim, depósitos, a gente prefere deixar ela ali 2, 3 dias, só coberta com material seco, e aí depois revira novamente. Então, tocar nesse ponto de novo. Se possível, guardem seus resíduos orgânicos na geladeira por 1 dia, 2 dias. Fica até melhor você organizar seu dia a dia, porque você não vai gastar ali durante seu dia 10, 15 minutos. Você pode gastar em outras coisas. Você vai gastar 10, 15 minutos a cada 2, 3 dias. A escolha do local, né, como eu já mencionei, também é outro erro. Muitos clientes a gente já tem problema de tá muito alta a temperatura,
choveu e entrou água e isso acontece porque você escolheu o local errado. A gente recomenda sempre um local com sombra, se possível coberto, porque mesmo ela sendo tampada, né, na parte superior, os furos laterais podem entrar água porque a chuva não só cai verticalmente 90 graus. Então, além de teve uma cliente, acho que foi a segunda cliente nossa que ela criava 3 cachorros e os cachorros brincando derrubou. Sorte dela que estava no começo. E outro erro também comum é não controlar a umidade e temperatura. Quando você tem geralmente quando a gente faz em depósito ou em baldes assim, como é o nosso caso, a temperatura não é um grande problema. O problema vai ser mais a umidade. E aí, o jeito certo de você controlar a umidade. Você pega o composto com a mão mesmo, não tem odor nenhum, então é tranquilo você pegar com a mão. O odor que tem, o cheiro que tem, é semelhante à terra molhada. Então, você pega ali o composto e faz um bolinho com a mão, assim, como se a gente estivesse fazendo uma coxinha ou preparando a massa. E aí, se ele esfarelar, tá faltando, a umidade está baixa. Se quando você aperta e escorre algum líquido, está muito úmido. Você deve controlar com mais material seco, serragem ou folha seca. E se você, quando apertar, fizer um bolinho assim, como se fosse uma massa de modelar, ou, enfim, digamos assim, da minha avó do interior, né? Você pega aquele, fazer um bolinho de feijão com farinha. Se você, quando aperta assim, faz aquele bolinho e ele não esfarela, é o ponto certo da umidade. Bom, pessoal, basicamente era isso. Espero ter sanado parte das dúvidas de vocês. E agora, vocês podem. Como é que a gente vai fazer uma pergunta, Vitor? Eu estou separando aqui já no chat e já tenho aqui 7 perguntas. Certo. Então, a primeira pergunta é da Maria Clara. Professor, seu microfone está muito baixo. Oi, Maria Eita. Clara. Se você quiser fazer a pergunta para ele, eu separei. Eu acho que você fez 3 perguntas, né, Maria Clara? Foi. Peraí, Vici. Calma. Eu tô procurando aqui. Não, no começo, porque ele falou sobre, João, né? Você falou sobre o papelão, e aí eu perguntei sobre a caixa de ovo, né? Se dá para ser utilizado também, se tem algum problema. Você vai fazer as 3 ou quer que eu vou fazer uma por uma? Não, do jeito que você quisesse, como você achar melhor. Vamos responder uma por uma, que aí eu respondo melhor, porque senão eu posso Tá bem. esquecer de alguma coisa. A caixa de papelão pode ser utilizada assim, a caixa de ovo, né? Porque ela tem ali um pouquinho de tinta, mas é muito pouco. Porque geralmente já é um material reciclado várias vezes. Eu só não recomendo se você utilizar minhocas, porque quando você utiliza minhocas, o mínimo de químico possível é melhor para elas. Mas pode ser. O ideal, agora sim, sempre lembrar de que você vai ter um trabalhinho de cortar. Mas é bom, você vai tratar outro resíduo, né? Não só o orgânico. Você vai diminuir, vai cumprir um dos objetivos, que é a diminuição de geração de resíduo. Sim. A minha próxima pergunta é: esse composto que já está maturado e pronto para uso, ele é para ser utilizado sozinho ou junto com algum outro tipo de terra que não tenha passado por esse processo? Como é? Vai variar assim, bastante da cultura que você vai implementar, né? Geralmente a gente, quando vai fazer um vasinho de horta, a gente recomenda utilizar 30% de resíduo orgânico. Então a gente coloca ali, faz a drenagem, né, com argila expandida, com o resto de telhas, e mistura, pegar esse material, esse composto, e misturar com terra. Tem gente que faz 50%, 50%, tem gente que faz 70%, 30%, vai variar da sua experiência. Eu tento fazer, quando eu
quando eu vou mexer aqui nas minhas plantas, eu sempre faço 60%, 70% de terra e completo com composto. Tá bem. E com quanto tempo, a partir de quando é colocado o resíduo orgânico, começa a ser produzido o chorume? Porque assim, essa aqui é a que eu queria mais que você explicasse, porque eu tô com a composteira em forma de leira, todo mundo já sabe que eu já falei várias vezes. Eu tô com duas, eu fiz duas. Eu fiz a de leira, que aqui em casa são, acho que 6 ou 7 pessoas, então é muita matéria, muito resíduo produzido. Então eu tava vendo que eu precisava aumentar a demanda, já que eu tenho espaço, né? O espaço que eu coloco, a condição é ótima, porque ele fica coberto do sol, então ele não recebe tanta temperatura solar assim, e tá coberto e tal. E aí eu fiz essa leira e eu percebi que amanhã vai fazer 30 dias que eu já tô fazendo nessa leira, né? E aí eu alimentei ela, acho que foi ontem, ou foi antes de ontem. Aí eu queria saber se eu devo deixar esse composto já maturando e ir para um novo espaço que eu tenho para começar a fazer de novo esse processo, ou não, ou eu posso continuar adicionando e, enfim, continuar o processo. E a outra pergunta é essa coisa do chorume, que a partir de quando você coloca o resíduo, quanto tempo demora para esse chorume ser produzido? Porque a minha segunda composteira eu fiz ela menorzinha justamente para mim conseguir coletar esse chorume. E aí, eu não sei se foi porque eu coloquei, como eu coloco bagaço de suco, de cajá, eu não sei se foi porque eu coloquei e no meio foi alguns carocinhos e eu acho que esses caroços eles tamparam um ou foi dois buracos que tem embaixo. E aí, na primeira vez que eu coloquei, eu observei que o chorume ele até foi rápido. Acho que com uns 4 dias eu já estava vendo ali um pouquinho de chorume. Mas nessa agora, depois que eu retirei esse chorume e deixei na garrafinha, eu tô vendo que tá demorando. Agora que começou, mas já demorou um pouco mais. Aí eu queria saber, a partir de quando você coloca a matéria, quanto tempo é para produzir esse chorume e se eu devo parar de adicionar matéria na minha composteira, que já faz 30 dias, ou se eu posso continuar. Então, Maria, respondendo a questão do chorume primeiro. O chorume vai depender muito do tipo de resíduo orgânico que você está colocando, né? Se são frutas, se tem mais líquido nela, mais água, ela vai sim gerar mais biofertilizante, mais adubo líquido. Mas, assim, eu não tenho como te dizer quanto tempo vai ser preciso para gerar esse resíduo líquido, porque vai depender de vários fatores. Temperatura, porque, tipo, a umidade que gera ali dentro, por exemplo, quando eu comecei a compostagem em baldes também, eu fiz ali a compostagem um mês e nada de chorume. Eu digo, oxe, tá furado. O balde de coletor tá furado. Só que não tava. Porque, assim, boa parte, somente se ele for furada em cima, vai evapotranspirar. A umidade ali vai para a borda e vai evaporar. Então, vai depender da umidade que você está controlando, do tipo de resíduo, da temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente pode, né, favorecer que esse resíduo, que essa água evapore. Não tem problema nenhum nisso, inclusive. Mas, assim, vai depender desses fatores e eu não consigo precisar para você o tanto de dia que vai ser preciso para poder gerar esse adubo líquido. Quanto à sua leira, é você que vai decidir, assim, você já acha, para revirar, né? Por que eu disse para revirar? Porque dependendo do tamanho da sua leira, vai ser mais complicado revirar. Então, se você acha que está num volume confortável, você fazer algum reviramento, assim, mesmo nesse tempo de maturação, é o suficiente. Eu não recomendo que essa leira chegue a mais de 1 metro de altura, porque vai ficar complicado mexer nela, vai ficar complicado revirar. Então, é você que decide. Se tá bom para você esse tamanho para fazer a manutenção, o reviramento,
E a partir do momento que você decidir parar, só esperar 30, 45 dias. Se você conseguir um tubo de ferro ou um ferro qualquer, você pode enfiar na leira para ver a temperatura. Quando você conseguir colocar esse ferro na leira, tirar e conseguir tocar tranquilo nele sem queimar a sua mão, é que o composto está pronto. Tá bom, obrigada. Aí, mas não tem problema eu continuar adicionando, porque em questão de altura, tá de boa, eu consigo revirar de boa, não tá essa altura exacerbada, não. Mas aí não tem nenhum problema se eu continuar colocando composto nela, né? Resíduo nela, né? Não, é só você controlar o quão para você e assim, o quanto é confortável, ergonômico para você vai ser revirar esse material. Tá bom, obrigada. Pronto, a gente tem a pergunta da Mirella agora. Mirella, você quer perguntar? Eu vou perguntar Oi, aqui tá dando enquanto pra ela, ouvir? se ela quiser. Oi, Mirella. Tá dando pra Tá ouvir? sim. Oi, João, bom dia. Então, a minha pergunta é sobre quando a gente sabe que o composto tá no início do processo de maturação e aí a gente para de adicionar mais matéria orgânica nele para deixar que ele comece a maturar. Então, o processo de maturação é você quem decide quando vai começar. Quando você utiliza uma composteira de plástico, dessas de balde ou desses depósitos, o fator limitante vai ser o espaço. Quando você encher o volume, vai ser o ponto para começar a maturar o seu resíduo. No caso da Maria, por exemplo, o fator limitante inicial para começar a maturar vai ser o tamanho da leira. Você vai poder colocar resíduo orgânico ali até chegar ao volume que você precisa, o que você tem. Então, para maturar não é um processo químico, ele vai só terminar de decompor. Esses 30 dias que a gente usa é praticamente para decompor o último volume de resíduo orgânico que foi colocado e equilibrar digamos assim, equilibrar aquele volume. Mas aí a maturação, como a gente diz, né, começa a partir do momento que você para de alimentar a sua composteira. E quando começa a alimentar? Quando o fator de espaço tiver no seu limite. Ou de um espaço de uma composteira física, né, de um plástico, ou do tamanho da sua leira. Tá, ok, então. Muito obrigada. Vamos lá, a próxima é Tatiana. Tá por aí, Tatiana? Vou perguntar para ela aqui. Existe uma média de volume de biofertilizante que é gerado por quilo de resíduo? Olha, o biofertilizante, ele não tem essa média, porque, como eu disse, vai depender de vários fatores para poder chegar a esse valor, né? Esse espaço. Por exemplo, se eu tenho um ambiente, por exemplo, a umidade de uma pessoa, ela, mesmo sendo uma temperatura, pela proximidade do mar, né, do oceano, a umidade é alta. Então, ela vai gerar um pouquinho mais de volume se você, por exemplo, fazer a compostagem no sertão, porque é um ambiente mais seco e vai evaporar mais. Então, assim, eu não consigo precisar para você essa proporção de X quilos de resíduo orgânico, Y volume, Y litros de biofertilizante. Eu não tenho esse dado, não. Vou ficar devendo. Nem sei se é possível ter, justamente por tantos fatores que a geração de biofertilizante passa para ser produzido. Ótimo. Deixa eu ir para a próxima aqui. Caroline, tá por aí? Ela tinha uma pergunta. Está por aí, Caroline? Estou, professor, mas minha internet está péssima.
Dá Mas para me dá para ouvir? escutar Está todo você. mundo me ouvindo? Dá sim. Pronto, perfeito. Pronto, professor, eu queria tirar uma dúvida. Eu tinha acabado de escrever, mas era só para saber com quanto tempo, quanto em quanto tempo, eu já posso revolver o material que está na composteira, a partir da primeira montagem e daí para frente. A gente recomenda você revirar no máximo, assim, no mínimo 2 vezes por semana. Mas a partir do momento que você. Pronto, eu comecei a compostar hoje, coloquei o resíduo orgânico. Hoje é quinta-feira. Aí sábado eu vou alimentar minha composteira novamente. Aí eu vou, reviro ela um pouquinho ali, com material. Se for em um balde, você vai precisar um pouquinho. Tem um material, aqueles garrafos de mão que chama, né, de jardinagem, fica melhor. Mas a gente recomenda revirar 2 vezes por semana. Se for em leira, dá para revirar 1 vez por semana, mas importante é você conhecer o seu espaço. Quando você diz que é importante conhecer seu espaço, você vai conhecer na prática, porque vai variar muito do tipo de resíduo que você coloca, para você controlar a umidade, e também do tipo, se você tem, como eu uso minhocas. Eu reviro muito pouco a minha principal, porque elas mesmo já fazem a aeração. Mas é sempre importante revirar 2 vezes por semana, no mínimo, ou em média. E porque você, quando revira, você também controla alguma coisa acontece. Por exemplo, o Vitor procurou a gente essa semana porque a dele estava com ácaro. Então a gente recomendou revirar com maior frequência, que isso aí pode ser um pouquinho de umidade. Então revira com maior frequência e vê se melhora. Então, normalmente, 2 vezes por semana. Se acontecer um problema, você revira mais ou revira menos, vai depender do problema. Ótimo. Então vamos para Jailson. Quer perguntar, Jailson? Bom dia. Eu já fiz minha composteira e fiquei em dúvida. Eu só coloquei uma camada de serragem embaixo. Aí eu tô fazendo um baldinho de manteiga. Ele já encheu e já tá cheio de chorume também. Aí eu mexo uma vez ou 2 na semana. E eu não coloquei mais pó de serra porque eu não sabia. E já está criando uns tapuruzinhos também. Aí eu queria saber se isso é normal. Então, se você não revirar, você vai criar esses tapuru, né? Porque, e como você não cobriu também com serragem, como você disse, insetos tiveram acesso e ali depositaram, usaram o seu composto para reproduzir. Então, eu te recomendo você destinar logo esse resíduo, não utilizar, porque quando você tem esse tipo de material, ele deixa o adubo, né, o composto muito ácido, e aí pode ser ruim para as suas plantas. Então é um ponto importante você adicionar material seco, cobrir, não só no fundo, como você fez inicialmente, mas cobrir é muito importante. Então, e o biofertilizante também, sempre que tiver disponível, tirar. Porque quando ele está ali, ele vai fermentando e ele pode sofrer, ele sofre mais com o processo de temperatura do que se ele estiver numa garrafinha PET guardada longe do sol e da temperatura. Certo, obrigada. Nada. Leidiane. Quer fazer sua pergunta, Leidiane? Eu vou perguntar para ela. Coloquei adubo, mas ainda estou em dúvida quanto ao local. Onde colocar a composteira doméstica? Então, Liliane, a gente recomenda, se você mora em apartamento, a gente recomenda você colocar primeiro, tanto apartamento quanto casa. Se você tem uma composteira dessas físicas que não é em leira como a da Maria, o ponto ideal para a gente, na prática, é o mais perto da sua cozinha possível. Por quê? Porque vai facilitar o seu processo. Quando eu gero resíduo, tá ali, assim que eu cozinho, assim que eu preparo o meu alimento,
ou quando eu tiro da geladeira, guardo na geladeira, né, no potinho ali, o mais perto da sua cozinha vai favorecer você fazer o processo e vai sempre te lembrar, enfim, vai ser mais prático para você. Segundo, num local protegido de chuva, se você utilizar uma casa, tiver uma casa ou se chove na sua varanda, inclusive tem clientes nossos que usam na varanda e é tranquilo. Local protegido de chuva e de sol. Esses são os critérios. Perto da cozinha, primeiramente, para facilitar o seu processo, a prática. E o segundo, protegido de sol e de chuva. É o importante. Ótimo, então vamos para a próxima. Raíssa, tá por aí? Quer fazer sua pergunta, Raíssa? Oi, eu quero. Então, eu tô com uma composteira dessa de balde de manteiga também, e aí já encheu uma parte, já encheu outra parte, e criou também esse estapuruzinho que a outra moça falou, e aí eu vou fazer esse processo que o rapaz falou também, né, de fazer a revolvição e botar umas folhas secas. Agora, a minha dúvida é quanto ao chorume, porque, se eu não me engano, você tinha falado, João, para ir retirando o chorume de 2 a 3 dias depois de colocar a matéria, é isso? Eu não entendi muito bem esse tempo do chorume, sabe? Porque o que acontece? A minha aqui, como já está lotada, o compartimento do chorume também já subiu. E aí eu fui começar a tirar, sabe? Tirei, enchi uns 3 litros. Tava sem odor nenhum, né? Esse é o parâmetro que eu uso do odor. Mas depois começou a ficar com odor, sabe? Mais ou menos na parte mediana do compartimento. Aí eu parei de tirar e deixei lá mais um tempo. Aí eu queria saber de tu, João, se o chorume ele precisa de um tempo de maturar também, e quanto tempo, essa coisa dos 2 a 3 dias que você falou, eu queria que se você pudesse explicar novamente para eu ficar atenta, e era isso. Então, Raíssa, a coleta do chorume a gente recomenda você ter sempre que disponível. A gente recomenda você verificar o depósito coletor, né? A parte que o chorume fica, o biofertilizante fica, no mínimo, uma vez por semana, porque não é ideal que ele fique tanto tempo ali exposto a mudança de temperatura, por acaso leva sol, porque você vai acabar fazendo com que ele fermente, e aí foi o que aconteceu com você, né? Você sentiu o odor quando chegou na parte funda, na parte final do seu volume. Então a gente recomenda você olhar sempre a sua caixa coletora de fertilizante e sempre tirar. Não, assim, se tem, eu tiro. Eu não deixo lá, porque pode acontecer isso. E também por exemplo, uma experiência que eu tive quando a gente fez a compostagem lá no Verde Green, Hotel Verde Green, nas composteiras de gigante, né, que eram 500 litros naqueles contêinerzinhos. Como a gente só coordenava o projeto lá, a gente recomendava que os funcionários do hotel tirassem, tem chorume aqui, tem que ser tirado, tem chorume aqui, tem que ser tirado. E o pessoal não tirou. Até que teve um dia que esse material que estava ali passando processos químicos naturais, rachou a composteira deles, pela temperatura e pelo volume que estava muito grande, pelo peso, né? E aí esbarrou, e lá no terraço do hotel, lá na cobertura, assim, no telhado do hotel, ficam essas usinas de compostagem que a gente fala. E aí o cheiro não foi legal, porque o pessoal não retirou o biofertilizante.
Então, para evitar qualquer problema desse tipo, tire. Tem volume disponível, tire. Não deixe para não tem o biofertilizante não precisa ser maturado. Se você não utilizar ele, você pode jogar, lançar ele no esgoto normal, porque é uma coisa orgânica e o nosso tratamento de esgotos dá conta, e não tem problema nenhum nisso, somente em pequena quantidade. Não jogue no meio da rua só, né? E tenha um cuidado sempre de diluir, quando for utilizar em horta, diluir em água, na proporção de 1:10, e utilizar intervalos de no mínimo 15 dias, mas não deixe esse tempo todo para coletar o chorume, não. Olhe toda semana. Se toda semana tiver, toda semana você tira. Entendi. Então, esse que eu tenho aqui armazenado, ele, por já ter fermentado, não rola mais fazer a aplicação no solo das plantas com essa diluição? Eu não recomendo, não, porque ele pode estar muito ácido, pode ter materiais que na verdade, vão ser uma bomba para as raízes da planta, né? Eu recomendo você colocar no esgoto doméstico mesmo, ou no vaso sanitário, ou se você tiver ali a caixa de dispersão, você lançar lá, porque você pode acabar matando suas plantas. Massa, João, obrigada, viu? Isso. Ó, tem mais pergunta da Leidiane. Como devo controlar a umidade da composteira? Foi aquilo que eu disse, né? Assim, você vai inspecionar a umidade como? Pegando no material, não tem problema nenhum pegar o material. Se você pega com a mão, aperta, escorre o líquido, ele está muito úmido. Devo completar com um material seco. Seja folha, seja serragem, seja papelão, mas completo com material seco, que também é o equilíbrio químico ali de nitrogênio e outras coisas, né? Se ele tiver muito seco, ou eu coloco mais resíduo orgânico, se você tiver, ou eu vou regar como se fosse ali um solo de planta mesmo. Um pouquinho, um copo, se for uma composteira dessas de balde de margarina, você lança um copinho de água ali. Mas é isso. Se tiver muito úmido, material seco. Se tiver muito seco, ou mais resíduo orgânico, ou regar mesmo, irrigar a sua compostagem. Por exemplo, no caso da Maria, né, que utiliza a leira. Se tiver muito seco, e para controlar a temperatura também, e até o próprio sistema gerar, quando a gente faz parte de compostagem, que aí a gente trata a leira, tem 1 tonelada de resíduo orgânico, uma das recomendações é irrigar todo dia. Certo, então vamos para a próxima, é da Leidiane ainda, mas ela disse que trabalha com algodão e sobra muito resíduo e não passa por processo químico. Será que dá para utilizar numa composteira? Como é que funciona com algodão, sabe dizer? Rapaz, eu nunca vi não, mas assim, se o algodão não tiver processo químico nele, é bom olhar a embalagem dele, se ele sofre algum processo, se ele tem algum produto químico ainda. Mas por ser uma coisa orgânica, não tem problema não, pode lançar. Só, assim, tem que ter cuidado, porque se você prefira, né, cortar ele também em pequenos pedaços, porque ele pode também se tornar uma barreira ali, né? Ele pode ser funcionar como uma manta de drenagem. No caso, não deixando a água passar com facilidade, porque vai estar em contato com outro material e vai acabar se tornando uma manta. Então, depende também da quantidade, eu recomendo você cortar ele em pequenos pedaços. Joia. Raquel, você quer fazer sua pergunta, Raquel? Raquel tá por aí? Acho que ela falou para tu fazer a pergunta. Ela disse que se o biofertilizante ele mata pulgões. Porque ela disse que o pé de acerola dela tá cheio de pulgões e se aplicando biofertilizante em spray pode matar. Rapaz, eu já vi o povo utilizando para alguns pernilongos. Tem gente que utiliza como inseticida. Eu não usei na prática como inseticida, mas eu acredito que não, porque nas minhas rosas do deserto ali, eu utilizei, não se viu muito não.
Os pulgões só foram embora quando eu utilizei uma receitinha de água com detergente e vinagre. E é bom, assim, se você utilizar essa receita, você coloca 1 litro de água e uma colher de cada, né? Uma colher de vinagre, uma colher de detergente neutro. E borrifa sempre à noite, porque quando se for borrifar de manhã, você vai acabar queimando. O meu voltou também, mas então você, se possível, você tem que ver de algum vizinho, né? Ou então sempre apelar para uma coisa mais forte, algum químico, mas a minha formação e experiência eu não vou conseguir te recomendar outra coisa, não, infelizmente. Certo, vamos lá. Eu acho que essa pergunta que o Carlos está fazendo sobre os tipos de minhoca, né, eu acho que ele falou na aula, mas se você quiser ser mais específico, qual tipo de minhoca adequada, né? E se ela vai ter qual é a vantagem, né, do uso dessas minhocas? Então, as minhocas recomendadas para compostagem são as californianas. São as vermelhas, como tem lá na foto. Por que são elas, né? Elas se alimentam muito mais do que as outras. Elas se adaptam muito mais fácil, além de se reproduzirem bem em ambientes desse tipo. Então, o principal ponto elas se alimentam, tipo, 3 vezes o peso dela durante um dia, né? Se alimentam de material decomposto e de material em decomposição, ou seja, se tem aquela fruta ali que não foi decomposta totalmente e ela tiver acesso, ela vai se alimentar. Lógico, ela prefere material em decomposição, mas ela se alimenta também de materiais que não foram decompostos. Então, o principal ponto é esse. Se alimentam mais que as outras, se reproduzem melhor mais que as outras nesses espaços. E o terceiro ponto é que elas se adaptam muito fácil à variação de temperatura e umidade. No caso, elas são mais resistentes. O pessoal utiliza muito também, pega assim, catam as minhocas no jardim, né, no quintal, e geralmente são aquelas minhocas maiores, as minhocas roxas, são as africanas. Elas não se alimentam, elas são grandes, mas elas não se alimentam e não são tão resistentes quando a gente alimenta tanto quanto as californianas, porque essas minhocas do tipo, ela precisa mais de solo. E a californiana, ela vive ali, literalmente, dentro do alimento dela. Ótimo. Então, Thaís, faça a sua pergunta. Oi, bom dia. Bom dia. Eu tinha começado minha composteira nas garrafas PET. Só que daí eu terei uma dúvida com o Vitor, ele falou que como eu morava no sítio e eu tinha espaço, eu poderia fazer no chão. Eu decidi, então, querer fazer elas na horta, porque já é um lugar que já tem teto por conta das galinhas. Só que não tem sombra. Aí agora eu fiquei na dúvida, será que eu posso fazer ou posso cobrir por conta da chuva também, com uma lona, não sei, um plástico, um papelão, não sei, por conta da chuva. Eu fiquei na dúvida por conta disso agora. E também se eu posso fazer essa composteira com madeira, como eu vi na internet, ou então com tijolos. Então, Thaís, se você for fazer no chão, não tem muito o que ser feito, não. Não tem problema de sol. A gente só recomenda isso quando é feito assim em casa, né? Em espaços de plástico, porque, primeiro, se você faz, por exemplo, nesses baldes de margarina, e deixa ele no sol, a vida útil do material vai ser diminuída constantemente, porque vai estar ali no sol ressecando. Como a soleira vai ser no chão, a compostagem vai ser no chão, dificilmente você vai poder controlar, fazer uma sombra, você não vai plantar um pé de cajueiro para poder fazer sombra na sua composteira. Não tem problema nenhum. Quando é no chão, não tem essa alimentação. Você, assim, eu só recomendo ver a questão da umidade e temperatura. E aí você pode controlar, como eu disse, com ferro. E a outra pergunta que eu esqueci. Pode refazer? Acho que foi a pergunta do
da sombra e sim a madeira. Só poderia, para no caso eu não queira fazer um buraco no chão, porque eu percebi, como o Vitor falou no início, quando a gente começa a juntar, a gente vê quanto a gente tem de orgânico no final do dia. Então, assim, para não ter que estar gafando um buraco no chão, se eu poderia fazer com tijolos ou madeira, essa parte de pelo menos meio metro para fazer, para colocar os orgânicos. Pode sim. Mostrei o exemplo, né, de pallet, mas você pode utilizar outra madeira ou até uma tela. Os pontos que eu recomendo a você. Se possível, se for fazer de tijolos ou de madeira, você conseguir fazer uma manta de drenagem, né, assim, para você não impermeabilizar o solo, para você conseguir coletar algum chorume. E se por acaso for de pallet, você comprar uma tela de uma malha bem fininha, ou seja, dos espaços bem pequenos, e passar por dentro ou por fora da sua estrutura vertical, para não atrair insetos e facilitar a aeração. Outro ponto que eu acho assim, se você tem espaço, é melhor fazer desse jeito do que cavar um buraco no chão, pela ergonomia. É mais fácil você mexer numa coisa ali de altura de 1 metro, meio metro, do que você ficar se abaixando para operar uma coisa que está a nível do solo. Mas não tem registro se você for fazer desse tipo, né? De uma compostagem, não a vermicompostagem. Até a vermicompostagem também não é tanto problema o solo. O solo é mais problema quando você tem um ambiente fechado, como de plástico, como o balde ou aquelas composteiras de depósito. Mas se for ao ar livre, não tem problema não. A última dúvida é, como eu tinha falado, eu já tinha feito 4 composteiras com garrafas PET. Se quando eu for passar para o chão, quando eu começar do chão, que eu começar a colocar os orgânicos, se esses alimentos que já estão na garrafa PET já estão em processo de decomposição, se eu posso colocá-las em cima dos orgânicos novos ou se eu deixo elas lá mesmo, nas garrafas? Você pode, tanto faz, você pode deixar nas garrafas para você ver ali o seu processo, né, terminar o processo que você começou nas garrafas, mas se você não tiver, assim, já vai utilizar esse processo antes do que for para a nova compostagem, novo tipo de compostagem, mas você pode lançar assim na sua composteira. Recomendo que você coloque no fundo, porque já vai ser o start da sua nova composteira, mas não tem restrição quanto a isso também não. Ou você termina, se você quiser terminar no garrafa PET, não tem problema. Se você quiser passar para a sua composteira, também não tem problema. Pronto, ok. Aí uma dessas composteiras da garrafa, eu percebi ontem que ela está com as larvinhas brancas. Aí eu devo descartar ou eu posso colocar também essa? Só uma que está com as larvas? Eu recomendo descartar. Ou então você, assim, jogar numa planta que você sabe que ela não é tão sensível. Por quê? Porque quando você tem essas larvas, tem inseto, ela deixa o composto muito ácido. E aí tem plantas que são sensíveis, né? Elas não gostam do solo ácido. Então, eu recomendo descartar. Mas se você tiver ali, por exemplo, um pé de manga, ou também é muito pouco composto, né? Uma garrafa PET, eu não vejo problema em você depositar se for no solo. Agora, se for em um vaso, eu não recomendo não, porque pode ser uma bomba para a planta. Pronto, ok. Obrigada, viu? Pedro Matsafero, quer falar alguma coisa, Pedro? Eu acho que você tem umas perguntas, né? Oi. Tá por aí, Pedro? Oi, estão me ouvindo? Sim. Legal. Na verdade, eu quis fazer uma participação e umas 2 perguntas também, né? Então, eu levantei uma questão aqui que, mesmo que existam padrões de umidade, pH serem seguidos, é muito importante a gente ressaltar que nas composteiras domésticas, cada uma vai ter uma particularidade, vai ter suas características específicas, né?
que vai depender dos hábitos alimentares daquela residência. Então, é muito difícil estipular um volume de substrato que vai ser produzido e também de estipular o tempo exato, né, da produção do substrato. Então, a gente faz estipulações e é interessante sempre ter acompanhamento diário, né, e frequente de observação dos sintomas. E eu perguntei aqui, deixa eu procurar, aqui. Você acredita uma relação entre a alta umidade da composteira e a presença de larvas de moscas? Pedro, quanto à umidade, a gente sabe que esses insetos, eles preferem ambientes úmidos para se reprodzir, né? Mas a principal, como ele vai ter uma umidade de qualquer jeito, mesmo se o resíduo estiver esfarelando ali, ele vai ter uma umidade por ser um resíduo orgânico e ter um mínimo de água. Então, a mosca vai ser atraída pelo resíduo em decomposição e vai ser o ambiente perfeito de reprodução pela umidade e pela temperatura que existe dentro da composteira, né? E você citou bem, a gente só vai, é muito difícil você precisar algumas coisas que foram perguntadas por conta disso, os seus hábitos alimentares, e quanto à geração de resíduo líquido, é mais complicado ainda pelo ambiente que você vive, né, pela cidade, por exemplo, ou a gente sabe que na cidade é muito mais quente do que no caso da Thaís, que é em sítios, por exemplo, se for sítios aqui da zona litoral de João Pessoa. Mas quanto ao resíduo, ao composto orgânico, existe uma média, né? A cada 1 quilo de resíduo decomposto, ele vai resultar ali em 600 gramas de adubo orgânico do sólido. Quanto ao líquido, é mais difícil precisar, mas o composto sólido tem essa média de ser 60% de resíduo de composto. E a outra pergunta é se dá para imaginar quais nutrientes estão presentes nesse biofertilizante, nesse fertilizante líquido? Rapaz, os nutrientes principais, né, que a gente lê na literatura, eu sou engenheiro ambiental, mas assim, essa parte de propriedade do material, eu não domino tanto, mas eu sei que ele é rico em nitrogênio e potássio. Esqueci agora o outro, mas não tem aquele NPK, né, que a gente NPK, compra. né, os principais, Então, né, nos macros, né? Isso. Então, basicamente isso. Nitrogênio, potássio, eu não estou lembrado qual é. Tá certo. Acho que é fósforo, né? Fósforo. Tá certo. Muito obrigado, viu? Nada. Valeu. Letícia, faça sua pergunta. Oi, professor. Oi, João. Eu queria saber o seguinte. Eu estou vou começar, na verdade, né, minha composteira num recipiente de plástico, que não é como o da margarina, né, menor. Parece um pouco com até o que Vitor mostrou, né, ele está fazendo com um galão daquele de 5 litros de água mineral. É parecido. E aí a minha dúvida é em relação a esse biofertilizante, porque eu vou fazer os furos e eles vão escorrer, né? Ou eles vão só evaporar, como você falou. Eu não preciso me preocupar, eu estava um pouco em dúvida em relação a isso. Para fazer a mistura, eu acho que eu estava com a dúvida, mas na sua fala deu para tranquilizar, assim, porque eu posso fazer um corte em cima, né, e ir misturando. Mas era só para saber se segue mais ou menos o mesmo princípio daquela bombona que você mostrou, né? Que tem uns furos e esse biofertilizante acaba evaporando. Era isso, tá? Obrigada. Basicamente isso. Quando você faz esse vaso compostor, a ideia dele principal é que você, não sei se é isso mesmo, mas o que eu já li, eu nunca fiz vaso compostor, mas a ideia é que você plante já nele, né? Alguma muda ali depois. Então, basicamente, não vai. Uma amiga minha perguntou ontem, o chorume não vai escorrer porque os furos são laterais, né? Mesmo se gerar algum chorume, vai ser no fundo,
dificilmente vai ter uma grande quantidade de churume, de biofertilizante, por ele ser um aberto, ele ter furos laterais e ser em pequena quantidade. Então, geralmente o que faz o chorume descer, né, para a caixa coletora nessas composteiras mais comuns, mais tradicionais, é que ele não tem por onde evaporar. Então ele vai escorrer, vai, digamos assim, né, vai acontecer o processo de criar, por exemplo, quando na minha composteira normal, né, sem ser a com bombona que eu faço as minhocas, que ela é cortada ao meio, quando eu tiro a tampa dela está úmida, como se fosse aquela panela mesmo. Porque as gotículas vão subindo, querendo evaporando, e condensam lá na tampa. Então, como ele vai ser aberto, ele vai acabar evaporando. Pode gerar, não estou dizendo que não pode gerar chorume, pode gerar chorume, mas é muito difícil por esse fator de evaporação. Vamos lá. Carlos tem uma pergunta, mas ele querendo saber onde que vende as minhocas, né? O João, ele comercializa. Depois ele fala um pouquinho mais. E ele perguntando se misturando papel com a minhoca tem algum problema. Eu acho que você também falou isso, né? Para evitar, né? Isso. Tem muita gente que coloca, né? Tipo, quando eu coloco aqui a borra de café, vai o filtro junto. Mas se ele tiver, por exemplo, se for um papel riscado, se for um guardanapo que passou ali, que tem óleo, um guardanapo que tem algum tempero mais forte, com alguma pimenta, eu não recomendo você colocar onde tem minhocas. Se você faz a compostagem normal, sem minhocas, pode colocar tranquilo. Mas se tiver minhocas, evite papéis que tenham temperos, ervas, óleo e alguma coisa química riscado ou impresso. E as minhocas eu comercializo, qualquer coisa vocês podem procurar depois no perfil da Aroeira. Infelizmente, acho que uma pessoa aqui só tem eu que faço isso. Por isso eu não consigo vender em quantidade ainda. Mas só é procurar a gente lá na Aroeira. Qualquer coisa, o Vitor passa tudo depois para vocês também, meu WhatsApp. Perfeito, João. Obrigado. Raquel, acho que você quer falar alguma coisa. Você, não sei se é o microfone que está com problema, mas se você quiser falar. Acho que eu estou lendo aqui, ela está falando do vaso de cimento, né? Uhum. Então, responde essa pergunta? Ou ela quer falar? Pode, eu acho que ela está com problema no microfone. Certo. Então, a ideia base vai funcionar normal, né? De você ter um vaso. Eles geralmente, esses vasos já vêm com furo, né, no final, que é para drenar a água quando você irriga. Mas o princípio básico é esse. Você só vai precisar revirar. Não, assim, vai ser difícil você fazer furos, né, num vaso de cimento, e ele pode também quebrar. Se você quiser fazer no vaso desse, tranquilo. Só você vai precisar revirar com maior frequência. Ou fazer furos com ferro. Eu não reviro o meu composto, não. Eu sei que a maioria da literatura e das pessoas que têm mestrado, doutorado nisso, recomendam. Mas por questão de praticidade e por ver que o resultado não muda tanto, eu tenho um cano ali PVC que eu só faço furos. E está funcionando de boa até hoje. Eu acho que Larissa, por favor, Larissa, faça sua pergunta. Sim. Eu tenho algumas dúvidas, na verdade. A primeira delas é que eu fiquei ainda com dúvidas sobre colocar o composto, a matéria orgânica na compostagem. Já ouvi falar que seria melhor espalhando com uma camada, mas também já ouvi falar dizendo que era melhor em montinhos. E aí eu não ficou claro na sua explicação para mim. Como você acha que é o ideal? É colocar em montinhos e cobrir com serragem, ou espalhar
por toda a camada e depois passar também uma camada de material seco? Ô, Larissa, acho que foi você também que comprou minhoca a mim, né? Então, vai depender do seu espaço. Por exemplo, se essas composteiras do seu espaço de compostagem, né? A sua composteira, e da quantidade de resíduo orgânico que você tem. Se você tem uma composteira dessas de depósito, que é um pouquinho maior, e eu gero ali no máximo 300 gramas dia de resíduo orgânico. Não vale a pena você fazer uma camada assim por cima toda. Por quê? Porque eu vou utilizar mais material seco para cobrir esse material todo. Então é o que eu digo, você vai... É muito difícil eu precisar aqui uma coisa completa, mas você vai aprendendo na prática. Então, o que é melhor? Se eu tenho esse espaço grande e gero pouco resíduo, eu coloco ali no cantinho, cubro com um montinho de material seco. Se eu tenho um espaço menor, como são os baldes, e gero uma quantidade de 300 gramas de resíduo por dia, ou por vez que eu vou alimentar a composteira, é melhor que eu faça a camada completa. Tipo, como se fosse a camada que você falou. Então, vai variar muito do seu espaço disponível, da quantidade de resíduo que você gera e do material seco que você tem. Se você tem folha seca com facilidade, não vejo problema em você fazer a camada, até porque você vai revirar. Se você vai comprar serragem, é mais econômico você fazer um montinho ali do lado, aí essa vez eu alimentei desse lado, da outra vez eu alimento desse. E eu faço assim na minha composteira, que é a bombona no meu minhocário, né? Que é a bombona deitada na horizontal, divido ela ao meio. Um dia eu alimento essa parte, no dia eu alimento essa. E é interessante também quando você vai acabando que as minhocas viram seu animal de estimação também. Que eu vejo que, tipo, quando alimento essa parte, 2, 3 dias, elas praticamente estão todas desse lado da composteira. Aí eu coloco, alimento desse lado, ela vem todas desse lado. Então, vai variar muito do seu espaço e da quantidade que você gera de resíduo orgânico e do material seco. Se você tem espaço maior e gera pouco resíduo, faça por montinhos. Se você gera mais resíduos ou demora para alimentar, espalhe. Fica a seu critério, não tem problema nenhum nisso, não. Entendi. Pois é, João, aí eu comprei as minhocas e coloquei na compostagem que eu já estava fazendo, né? Certo. Aquelas minhocas. E aí, quando eu coloquei, eu estava, enfim, estou aprendendo nesse processo, né? Eu comecei a compostar um pouco antes de iniciar a disciplina, e foi ótimo porque, assim, está me ajudando bastante nesse processo, né? Mas já passei por algumas experiências e enfim, já deu esses bichinhos, né? Esses tapurus, né? Já no início também não gerava, começou a gerar agora o chorume, né? E aí, quando eu coloquei as minhocas, a compostagem já estava em processo. Eu peguei e coloquei na segunda caixinha. Só que aí elas sumiram. Eu não sei se é difícil, de fato, encontrar as minhocas dentro ou se elas morreram. Então, tem alguma forma de eu saber se existe minhoca lá dentro ainda? Então, Alisa, a única forma é mexendo. Se você tiver um espaço, você forra ali o chão com a lona, com plástico, e joga esse material lá e espalha e vê se ainda tem. Elas demoram, assim, quando elas mudam de espaço, elas demoram a se acostumar, né? E elas procuram mais o fundo do material mesmo. Se o seu composto não tinha tanto laranja, não tinha tantas ervas, eu acredito que elas estejam vivas. Eu acho que as de Raquel estão vivas ainda, pelo que ela está falando aqui. Vocês compraram praticamente na mesma semana. Mas é isso. Tire, revire o material, veja se elas estão lá ainda. Eu acredito que elas estejam vivas ainda, porque é um material que já está em decomposição. Se a temperatura estiver controlada e se não tiver um ambiente muito ácido, eu acredito que elas estejam vivas ainda assim. Entendi. Aí isso tem relação com a outra pergunta. Qual seria a diferença? Existe alguma diferença na manutenção da vermicompostagem ou da compostagem normal? Você já falou de não colocar certos alimentos, como laranja ou coisas ácidas,
E tem algum outro cuidado que eu tenho que ter, já que elas por certo estão vivas, tomara que estejam? Então, quando você utiliza minhocas, principalmente no começo, você vai precisar verificar sua compostilha com a maior frequência. Você vai precisar ver se elas estão vivas, depois eu posso mandar para Vitor uma imagem que eu uso no manual, ou até posso mandar o manual todo para vocês de fazer compostagem com minhocas, né? Que aí tem uma tabelinha que a gente mostra assim, se as minhocas estão no fundo, então alguma coisa está tudo tranquilo. Se elas estão subindo na parte superior, o ambiente tem algum problema. Depois eu posso mandar essa tabela para você, que é um resumo disso tudo. Mas o cuidado que você vai ter é esse. Se ligar na temperatura com maior frequência, ou seja, você vai verificar seu minhocário, que eu chamo, né? Quando tu faz a compostagem com minhocas, eu chamo de minhocário. Vai precisar ver com maior frequência, para verificar todos os requisitos, todos os parâmetros da compostagem normal. Temperatura, umidade, a posição que elas estão. Mas, assim, é um pouquinho mais cuidadoso o processo. Mas, como eu disse, é um produto melhor no fim e um produto um pouquinho mais acelerado. Certo, entendi. E a última pergunta é sobre os furinhos. Eu fiz uns furinhos na lateral e fiz da composteira doméstica, que eu faço nesses potes de manteiga também. E aí eu fiz também em cima, na tampa. Fiz alguns furinhos bem pequenininhos, porque eu tinha visto alguns tutoriais na internet. Aí tinha uns que diziam para fazer lateralmente, uns na tampa, e eu fiz nos dois. Isso também tá tranquilo? Tá ok? Tá ok. O que eu recomendo é o seguinte: se os furos, você vê assim, se for um furo pequeno, que você vê que a mosca não vai conseguir passar, ou a mosca adulta não vai conseguir passar, tá tranquilo. Eu faço os furos só na lateral hoje em dia, não faço em cima, porque algumas pessoas utilizam a composteira na varanda e aí pega chuva, né, às vezes. Então, ali em cima vai ser mais difícil. Ali em cima, estando tampado, sem furo, vai ser mais difícil de água entrar. E se você fez furo muito grande e vê que mosca entrou, que mesmo com composto ela conseguiu chegar no composto e fazer a sua reprodução, eu recomendo você fazer cortar uma fita de tecido e dar um laço nos furos laterais. Se por acaso os furos de cima ficou muito grande e material sem acesso, você pode também fazer o mesmo processo, só que com a telinha. Você cola uma tela na tampa e está tudo tranquilo, não tem problema não. Se está errando, se está revirando, está tudo tranquilo. Não tem restrição quanto ao soro, se lateral ou na tampa, não. Tá bom, então é só isso mesmo. Obrigada. Pronto, agora eu vou encerrar com a última pergunta aqui, eu acho que da Gabriele. Você quer perguntar, Gabriele? Ela tá sem microfone. Ela falou que comprou uma serragem com verniz. O que pode acontecer e como resolver? Então, se você utilizar minhocas, abandone essa serragem, porque as minhocas elas são muito sensíveis a esses produtos químicos e até a alguns tipos de madeira. Por exemplo, a maçaranduba. A maçaranduba é uma planta, né, uma madeira, que ela é muito utilizada nos móveis por ser forte e tal, mas ela é um inseticida natural e, por exemplo, nem o cupim chega nela. O cupim não chega nela porque ela é dura, o cupim não chega nela porque ela tem essa proteção, assim como o NIM. Mas não utilize nem serragem que tenha verniz, nem serragem que seja de MDF. Ótimo, então. Eu acredito que muitas perguntas foram feitas, muitas dúvidas foram sanadas, e o João, ele já tem o seu contato aberto aí pelo próprio Instagram, está sempre aí disponível para poder tirar dúvidas, né? Eu falei para ele que isso aí já se tornou uma parceria, não de agora, a gente
vai continuar com esse projeto sempre, porque a gente vê que não é um caminho sem volta. A gente não tem como mais voltar a descartar os resíduos de forma inadequada. A partir do momento que você começa a fazer, você não quer mais voltar atrás. Então, a nossa responsabilidade começa aí. E não adianta a gente também fazer um pouquinho. Se for para fazer, faça de verdade, faça com, tentando ao máximo diminuir os resíduos que são gerados, destinar de uma forma correta. E que esse conhecimento não fique só para você também. Tente espalhar ao máximo, passar para os seus amigos, para os seus familiares. Quanto mais pessoas souberem, entenderem esse processo, melhor e mais rápido a gente vai conseguir chegar aí num objetivo de um ambiente, né, do meio ambiente mais equilibrado, mais saudável, mais verde, porque a gente vai estar produzindo um adubo de excelente qualidade, né? Então a gente vai estar fechando esse ciclo, que é muito importante a gente observar, como o próprio João falou na sua aula, a gente fechar esse ciclo, saber que não está tendo nenhuma fuga, nenhuma perda no meio desse caminho. E é só isso que a gente fala para vocês, né? Cada um faça a sua parte, espalhe ao máximo que puderem espalhar, né? Porque o meio ambiente vai agradecer, com certeza. Tá? E, João, muito obrigado aí mais uma vez pelas suas explanações. Eu acredito que agora a gente ficou mais claro ainda o que é uma compostagem doméstica, de como fazer. Então, agradeço demais aí sua participação, tá? E que a gente possa se encontrar em breve, depois dessa pandemia aí, e sempre estar tentando expandir esse conhecimento para o maior número de pessoas possível, tá bom? Muito obrigado a todos, tá? E João, valeu mesmo. Obrigadão. Obrigado pela oportunidade de falar do meu trabalho. É bom saber que tem tanta gente interessada nisso. Também é ruim que a gente tenha que fazer essa parte quando era do poder público, essa parte, né, de tratar os resíduos, todos os resíduos. Mas a recomendação que eu dou aqui para vocês é, se vocês não conseguem compostar, separem os lixos. Separem assim, esse aqui é material seco, esse aqui é resíduo orgânico. Separar nossos resíduos já é fundamental. Facilita a cadeia produtiva da gente. Deem apoio aos recicladores, né, os catadores, as associações, se possível, ainda mais nessa época de pandemia, tem muita gente precisando de doação, o pessoal da Ascari, o pessoal aqui de Mangabeira, o Acordo Verde. Então, é bom ver tanta gente interessada no tema. Para mais dúvidas, podem procurar a gente. No nosso perfil do Instagram tem alguns vídeos que eu e o meu parceiro Igor gravou sobre compostagem e outros temas. A gente trabalha também com todo o projeto de engenharia ambiental, sustentável. Se um dia vocês precisarem, quando vocês tiverem seus empreendimentos ou coisa do tipo, podem recomendar a gente já agradece daqui. Mas, para facilitar, assim, para ser uma troca, sigam a gente lá no Instagram, divulguem. E muito obrigado e boa sorte a todos. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, João. Valeu mesmo. Obrigadão. Então, pessoal, essa aula ela vai ficar disponível, tá? Posteriormente, eu vou disponibilizar no Google Class e também ela vai para o YouTube, que aí para quem quiser assistir novamente essa aula, para quem quiser repassar, tá? Então ela fica disponível no YouTube também. Tá? A gente vai avisar no nosso Instagram quando é que vai ser lançado no YouTube, tá bom? Então, uma ótima quinta. E tá bem perto do final de semana, e um ótimo final de semana também, tá bom? Um abraço para todos.